Bom dia, Breno. Buenos dias. Estás em Caracas, amigo? Salve, Breno. Bom dia, Sinara. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Estava, não. Estou ainda em Caracas. Como estão as coisas aí? Conta pra gente. Tranquilas. Aqui teve um dia de maior tensão, que foi o dia 9, a véspera da posse de Nicolás Maduro, quando a oposição convocou uma marcha de protesto em vários pontos do país. Eles se organizaram para protestar em 300 pontos do país. Havia uma certa tensão sobre o que ocorreria, mas flopou total. Ou seja, a oposição não conseguiu mobilizar nem 10% desses lugares, e a mobilização que teve mais força foi num estado no interior, que juntou 1.000 pessoas. Aqui na capital, eu até vi pessoalmente a mobilização, tinha umas 400, 500 pessoas. Então, a partir dali passou a ter total tranquilidade. As marchas chavistas foram gigantescas já no dia 9, porque eles convocaram mobilizações para se contrapor à da oposição. E no dia 10 foram enormes marchas chavistas por todo o país, celebrando a posse do Maduro para o seu terceiro mandato. Então, é um cenário, foi um cenário de tranquilidade, totalmente distinto do que se calculava. O próprio governo considerou que a oposição revelou uma fraqueza que eles não imaginavam, tamanha incapacidade de mobilização, e isso criou no país um clima nos últimos dias. Eu estou aqui, como eu disse, ainda estou aqui por Caracas, vou embora só quinta-feira. Criou um clima no país de euforia, como se aquele período longo de tensão que a Venezuela vivia, particularmente depois de 2014, tivesse sido superado. Há uma melhora bastante forte da economia nos últimos anos, e a impressão que o país passou a ter, conversando com as pessoas, andando nas ruas, lendo jornais, assistindo a televisão, conversando com lideranças políticas, com intelectuais, a impressão que eu tenho é que o país há uma sensação no país de que se virou a página. Ou seja, essa página da confrontação com a derrota desmoralizante da oposição na batalha do 10 de janeiro, como eles chamaram por aqui, isso levou a um outro cenário dentro do país. Claro, ainda tem muito a pressão internacional, Estados Unidos, União Europeia, na América Latina, Argentina, Peru, Chile, mesmo o comportamento do Brasil em relação à Venezuela é muito ruim, mas internamente se restabeleceu um clima de paz, de tranquilidade, realmente um clima de virada de página. Qual que é a expectativa aí em Caracas em relação ao governo Trump? Como será que o governo Trump vai se relacionar com o governo Maduro, Breno? Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Porque eu acho que ninguém sabe o que o Trump fará. Aliás, nem mesmo o próprio Trump. Ou seja, há uma experiência anterior aqui. Quando o Trump foi presidente da República, no primeiro mandato dele, que é o mandato que se encerrou em janeiro de 2020, que foi de janeiro de 16 a janeiro de janeiro de 17 a janeiro de 20, o Trump teve uma política muito agressiva contra a Venezuela. O Trump teve a poucos passos de se decidir por uma intervenção militar a partir da Colômbia e do Brasil. Da Colômbia, então, governada pelo Ivan Duque, e do Brasil, quando quem comandava era o Jair Bolsonaro. Não é? Teve a poucos passos de uma intervenção militar. Então, claro, gato escaldado tem medo de água fria, não é? Então, eles olham para o Trump e dizem, bom, o que o Trump vai fazer? Agora, por outro lado, há uma análise aqui, Sinara, de que o cenário é diferente hoje para o Trump, em pelo menos 2 ou 3 aspectos. Não é? Um aspecto, a questão interna principal de Donald Trump, para ele manter a sua popularidade, é a questão da imigração. Ou seja, uma imensa maioria dos eleitores de Trump votaram nele porque ele prometeu se livrar dos imigrantes ilegais. Os imigrantes
ilegais são vistos nos Estados Unidos como os responsáveis, injustamente, mas essa é a consciência das pessoas. São vistos como os principais responsáveis pelo desemprego dos norte-americanos raiz, são vistos como os responsáveis pela queda dos salários, porque, na medida em que os imigrantes ilegais aceitam trabalhar por valores muito menores, isso acaba rebaixando toda a média salarial nos Estados Unidos. Os imigrantes são vistos como usurpadores de direitos pelos quais eles não pagaram, que é o serviço básico de saúde, o serviço básico educacional. Então, o Trump fez da questão do discurso anti-imigratório uma bandeira. E na Venezuela, e nos Estados Unidos, há, segundo as contas oficiosas, cerca de 600 mil venezuelanos ilegais. O governo venezuelano tem uma conta menor do que essa, eles calculam em 300, 400 mil. O Donald Trump calcula em 600 mil. E o Donald Trump quer pegar esses imigrantes ilegais venezuelanos e devolver para a Venezuela. Portanto, isso pode levar Donald Trump a uma negociação com Nicolás Maduro. Olha, eu vou expulsar os imigrantes venezuelanos indocumentados e vamos estabelecer aqui uma conversa entre nós. Então, é um fator que pode levar a algum nível de diálogo entre Donald Trump e a Venezuela. Outro fator é que os Estados Unidos precisam, em função do cenário internacional cada vez mais polarizado, os Estados Unidos precisam recompor e ampliar as suas reservas petrolíferas. Em qualquer situação. Eu li sobre isso. Em qualquer situação militar, e o mundo está repleto de situações militares, você ter reservas de petróleo e impedir que seu potencial inimigo as tenha, esse duplo movimento em relação ao petróleo é decisivo, porque todas as armas se movem por petróleo, navios, aviões e assim por diante. Então, pode ser que isso também empurre Donald Trump a algum tipo de negociação com a Venezuela. Não é? Uma negociação que permita a Venezuela receber investimentos e aumentar sua produção petrolífera em troca de destinar parte dessa produção para os Estados Unidos. Então, isso também pode ser um fator de que atenue o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela. Ou seria um segundo fator que pode levar a uma relação, digamos, um pouco mais respeitosa que no passado. Não é? E terceiro fator, o Donald Trump não tem hoje aqueles peões que ele tinha por uma situação de pressão militar. A Colômbia é governada pelo Gustavo Petro, de esquerda, e o Brasil é governado pelo Lula. Embora Petro e Lula tenham posições, digamos, com razoável grau de conflito em relação ao governo Maduro, o fato é que nenhum desses dois países se disporia a uma ação militar contra a Venezuela. Né? Então, Donald Trump não tem peões para se mover, pelo menos não enquanto tivermos governos de esquerda na Colômbia e na Venezuela. Então, esses três fatores podem levar a que Donald Trump tenha um comportamento menos agressivo. E há uma outra questão que sempre é bom colocar, Sinara. O Trump patrocinou a solução Juan Guaidó, aquele antigo presidente da Assembleia Nacional aqui na Venezuela, que se autoproclamou presidente em 2019 e que foi apoiado pelos Estados Unidos, e pela União Europeia, e pelo Bolsonaro, e pela Colômbia, pelo chamado Grupo de Lima. E essa operação foi um rotundo fracasso. Né? Juan Guaidó hoje não passa de um corrupto bilhardário vivendo em Miami e foi politicamente atropelado aqui na Venezuela e chutado até mesmo pelos seus aliados. Não há sinais de que os Estados Unidos estejam dispostos a embarcar, mesmo Donald Trump, numa solução Juan Guaidó 2.0, que seria esse senhor Edmundo González, que afirma ter vencido as eleições em 28 de julho, que está asilado na Espanha e que andou afirmando que entraria em Caracas para tomar posse no dia 10 de janeiro e ficou lá pela República Dominicana mesmo, porque não houve apoio interno de qualquer tipo para essa sua aventura golpista. Né?
Então, também tem isso, né? Os Estados Unidos têm uma cultura imperialista, mas muito pragmática. Os Estados Unidos não são de colocar ovos numa cesta furada, erram muito, mas tendem a não repetir os erros, né? Então, vamos ver como é que evolui. É uma incógnita dentro de um mistério, dentro de uma hipótese. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que Donald Trump fará em relação a uma série de assuntos, incluindo o assunto Venezuela.